Os discípulos estavam no barco, no meio das águas, e as águas estavam agitadas, e de repente eles viram um homem vindo, andando sobre as águas, e sentiram muito medo. Pensaram que fosse um fantasma, mas o Senhor lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro então disse: "Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo." E o Senhor disse: "Vem." Pedro então, saindo do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a andar sobre as águas, na direção do Senhor. Mas Pedro, sentindo o vento e vendo as águas agitadas, sentiu medo e começou a afundar. Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" E o Senhor, estendendo a sua mão, levantou Pedro. E indo com Pedro até o barco, disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E o Senhor entrou no barco com ele. E os discípulos então disseram: "Verdadeiramente este é o Filho de Deus." E prostraram-se diante dele e o adoraram. Esta palavra se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14. Jesus anda sobre as águas, onde nós vemos ali que Pedro, ao olhar para as águas, para o movimento das águas, e sentindo o vento forte, sentiu medo e começou a afundar. E clamando ao Senhor, o Senhor estendeu a sua mão e o levantou. Nós ouvimos muitas pregações a respeito disso. Muitos pregadores nos dizem que não devemos ser como Pedro, não devemos olhar para as dificuldades, devemos olhar só para o Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero trazer aqui uma reflexão. Não somente existe esta questão, mas existe uma questão maior. O problema de Pedro não foi ele olhar para as dificuldades, não foi ele olhar para as águas, foi ele duvidar do Senhor. É exatamente isso, meus irmãos. Não podemos duvidar do Senhor. Quando ele viu o Senhor vindo ali sobre as águas, ele pediu: "Senhor, se for o Senhor, manda eu ter contigo. Manda que eu vá até o Senhor aí." E o Senhor Jesus disse imediatamente: "Vem." E Pedro foi, e Pedro estava andando sobre as águas. Muitas vezes as pessoas estão indo na direção de Jesus e estão indo bem, estão andando. Ah, meus irmãos, mas daí você pode dizer, como muitos dizem: "Ah, mas aí olhando para as dificuldades a pessoa sente medo." Sim, irmãos, é normal sentir medo. Nós podemos sentir medo. O que nós não podemos é duvidar do Senhor. Ainda que sintamos medo, temos que reconhecer quem é o Senhor. Nesse episódio, o destaque não é o homem, o destaque é Jesus. O Senhor estava mostrando ali quem Ele era, verdadeiramente quem Ele é, o Filho de Deus. E ao dar ordem a Pedro para andar também, e ao andar sobre as águas, o Senhor Jesus estava mostrando o seu grande poder. Pedro, vendo ali, deveria se atentar mais para Jesus do que para o seu medo. Então, meus irmãos,
Não é nem uma questão de olhar para as dificuldades. Nós sabemos que elas existem. E muitas vezes nós sentimos medo, sentimos pavor até. Mas, meus irmãos, essa palavra é muito forte. Você não deve olhar por essa questão humana. O homem não pode olhar para as dificuldades, tem que olhar para Jesus para não cair. Não é isto, meu irmão, não é isto, minha irmã. Você deve olhar para Jesus sem duvidar de quem Ele é. Ainda que você esteja em meio às dificuldades, ainda que você sinta medo, lembre-se que o Senhor é Deus. Lembre-se que o Senhor é todo-poderoso. Lembre-se que Ele tem o prazer em estender a mão para você. É isso que você tem que lembrar. Quando o Senhor Jesus chegou até o barco, Ele disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema de Pedro não foi o medo, foi a dúvida. Ele sentiu dúvida. Como posso eu estar andando sobre as águas? Foi esta a dúvida que ele teve. E o Senhor diz que a dúvida é a ausência da fé. Quando sentimos dúvida, não estamos tendo fé, não estamos exercendo a nossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus e reconhecer quem Ele é. Reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o seu amor e não duvidando dele. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda esta palavra. Às vezes a gente sente medo, mas mesmo assim, nós nos colocamos aos pés daquele que pode todas as coisas. E assim sabemos que teremos a vitória, porque o poder não vem de nós, vem dele, vem do Senhor Jesus. E o Senhor pode todas as coisas. Então creia nele, coloque a sua vida nas mãos dele, se entregue a ele. E o Senhor abençoe a tua vida hoje e sempre. Eu quero orar aqui por você. Querido Deus e eterno Pai, abençoe esta vida que viu esta mensagem através deste vídeo e ouviu estas palavras. Toca no coração deles, Senhor, tira todo o medo, toda dúvida e coloca no coração a fé. Estende a tua mão e levanta, Senhor, aquele que está caído e abatido, aquele que está abatido, aquele que está caído, prostrado, Senhor, com dificuldade. Levanta ele, levanta ela, meu Deus. Dá da tua força, do teu poder e abençoa hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.